Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos fazer a mesma leitura da devocional, capítulo de número 13 até o capítulo de número 19. Mateus no capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo de número 19. Enquanto os irmãos acham, quero refutar aqui a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecer também ao pastor Hildo pela oportunidade, pelo convite. Aqueles que acharam, digam amém. O texto bíblico diz assim: E chegando Jesus às partes baixas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E os irmãos podem se assentar adorando e exaltando o precioso nome de Jesus. Renatinho, se você puder me ajudar a ministrar a palavra do Senhor, vou ficar feliz. Meus irmãos, obrigado, querido. O texto que nós acabamos de ler, o texto de Mateus, no capítulo 16, é um texto importante, é um texto forte, porque ele mostra, ele aponta por um período de inflexão no ministério de Jesus. Esse texto aponta um período de transição no ministério de Jesus. Até esse texto, o ministério de Jesus já havia avançado. O ministério de Jesus já havia alcançado uma escala. O ministério de Jesus, no capítulo 16 de Mateus, ele já atraía multidões. A fama de Jesus, ela já havia se espalhado pelas terras circunvizinhas em torno de Jerusalém. Cabe aqui destacar que, olhando com um olhar humano, olhando com um olhar natural, o ministério de Jesus era bem sucedido. Afinal de contas, o ministério de Jesus era frutífero, como eu havia dito para os irmãos. Mas é interessante nós olharmos que Jesus agora ele vai parar. E ele não vai se preocupar com aquilo que a multidão está dizendo sobre o seu ministério. Obviamente, como eu já disse aqui nesta noite, Jesus tinha clareza, ele tinha plena convicção do alcance do seu ministério. Mas a intenção de Jesus aqui agora não é simplesmente apontar o tamanho do seu ministério, mas a intenção de Jesus agora é fazer uma abordagem no sentido de entender como é que o seu ministério estava penetrando nos corações. A intenção de Jesus era entender se tudo aquilo que ele havia pregado, se tudo aquilo que ele havia ensinado, estava de fato alcançando os corações das pessoas. Até então Jesus sabia que através das curas, que através dos milagres, as pessoas seguiam, as pessoas vinham de longe, procurando obviamente algo da parte de Deus.
Mas nós sabemos que a intenção primária de Deus, a intenção genuína de Deus, não é apenas curar a nossa alma, não é apenas curar o nosso corpo físico, mas é curar a nossa alma. A intenção de Deus é salvar vidas, é libertar vidas, é escrever o nome de pessoas no livro da vida. E a única maneira que Jesus tinha era fazendo perguntas, abordagens, para que através dessa enquete, para que através dessas perguntas, ele conseguisse entender se aquilo que ele estava pregando, o povo estava absorvendo. Então, o livro de Mateus, ele é importante, ele é interessante, ou pelo menos o capítulo 16 de Mateus, ele é importante porque Jesus está exatamente nesse momento de fazer essa abordagem, de fazer essa pergunta. É interessante também dizer que a grande maioria das pessoas, quando Jesus começa a perguntar, as pessoas conheciam os milagres de Jesus, mas as pessoas não conheciam a identidade de Jesus. As pessoas sabiam que Jesus operava milagre, mas as pessoas não conseguiam associar a Jesus ao divino. As pessoas não conseguiam associar a Jesus à sua missão. Então Jesus agora, ele vai reunir os seus discípulos e ele vai começar a indagar, ele vai começar a confrontar, ele vai começar a perguntar como é que as pessoas enxergavam Jesus. E talvez uma das perguntas que Deus queira nos fazer nesta noite é: como é que nós enxergamos Jesus? Como é que nós criamos Jesus dentro dos nossos corações? Qual é a motivação que nos traz aqui esta noite? Será que os nossos desejos nesta noite, será que as nossas vontades, a nossa principal motivação nesta noite é apenas um milagre? Ou será que a motivação dos nossos corações passa por uma transformação genuína, por uma mudança genuína, entendendo que Jesus é aquele que perdoa pecado e que nos leva para ter a vida eterna? Essa é a pergunta primária que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Cabe ainda destacar, como eu disse para os irmãos, que a Bíblia, nada que é colocado na Bíblia, nada que é trago pela palavra de Deus, é colocado de forma desatenta. Tudo que está escrito na palavra do Senhor, ela cumpre um propósito, ela cumpre um papel, ela tem uma importância. E o texto que nós acabamos de ler aqui agora, ele fala que Jesus chegou nas partes baixas de Cesareia de Filipe. E talvez uma das perguntas que nós façamos nessa noite é: que lugar é esse? Qual é a importância de se haver um relato nas Escrituras sobre a localização precisa e exata dessa localização? Pesquisando, eu comecei a entender que Cesareia de Filipe era um lugar que ficava aos pés do Monte Hermon. Alguns historiadores vão dizer que esse lugar, infelizmente, era um lugar dedicado ao paganismo. Era um lugar que os feiticeiros, os adoradores de deuses pagãos, eles se reuniam em cavernas ali naquele lugar para, infelizmente, tecer adoração a deuses pagãos. Alguns historiadores vão dizer que o deus que era adorado naquele lugar se chamava Pan, uma divindade da mitologia grega associada à natureza selvagem. E é interessante dizer que dentro desse ambiente de Cesareia de Filipe, esse lugar se tornou um lugar conhecido ali na circunvizinhança, porque as pessoas, como eu já disse, vinham de lugares distantes para adorar esse deus pagão chamado Pan. E é interessante que essa caverna, onde as pessoas teciam sacrifício ali, ela tinha um nome chamado Porta de Hades. Porta de Hades, ou Porta do Inferno, ou Portal do Inferno. E é interessante que Jesus, de maneira estratégica, ele vai conduzir os seus discípulos a esse lugar de adoração ao paganismo, a esse lugar onde tinha sincretismo, a esse ambiente onde as pessoas adoravam o inferno, adoravam a morte, adoravam a deuses pagãos. E Jesus, quando chega nesse ambiente,
ele começa a indagar para tentar entender qual era a fé que motivava as pessoas que o seguiam. É interessante nós ouvirmos isso. As pessoas se acostumaram a cultuar e a adorar, como eu disse para os irmãos, a esse Deus Pan, que segundo alguns historiadores, esse Deus Pan era um Deus a qual ele abria as portas do inferno, era o Deus que controlava a morte. E daí nós começamos a perceber, através de tudo aquilo que nós lemos em Mateus, no capítulo 13, nós vamos redigir aqui mais um pouquinho, que Jesus vai começar a desconstruir a autoridade do paganismo que imperava naquele lugar há muitos e muitos anos. É interessante que Jesus começa a fazer pergunta. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13, Jesus tece a primeira pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa é a primeira pergunta em Cesareia de Filipe que Jesus começa a tecer ao povo. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Essa resposta revela a confusão espiritual que existia naquela época. Como eu disse para os irmãos, as pessoas não tinham clareza, as pessoas não tinham certeza da identidade do próprio Cristo. E não tem como nós sermos abençoados, não tem como nós sermos bem-sucedidos, não tem como nós alcançarmos o favor de Deus, se antes nós não tivermos a verdadeira revelação de quem é o nosso Deus. Essa noite Deus está nos trazendo aqui, e a intenção de Deus é se revelar a nós de uma maneira profunda. A intenção de Deus é que eu e você saia daqui entendendo a sua grandeza, o seu poder, a sua força e o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. A intenção de Deus esta noite é que eu e você entenda o tamanho do nosso Deus. Muitas das vezes nós estamos acostumados a pontuar o tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa dificuldade, e nem sempre conseguimos entender o tamanho e a relevância do nosso Deus. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer para você: o Deus que você adora, o Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus poderoso, é um Deus que muda a história, é um Deus que transforma, é um Deus que cura, é um Deus que opera milagre, e Ele está aqui esta noite para se revelar a você de uma maneira diferenciada. Jesus continua, Mateus capítulo 16, versículo 14. Há uma resposta. A resposta está narrada justamente no versículo de número 14. E eles responderam: um dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus faz a pergunta decisiva. O que Jesus está dizendo é: ainda não há clareza, ainda o povo não consegue entender quem eu sou. O povo não tem relacionamento comigo, o povo não tem intimidade comigo. Apesar deles fazerem grandes alvoroços, estarem perto de mim, eles não têm a clareza e a revelação de quem eu sou. E agora Jesus vai estreitar essa pergunta para aqueles que estão ao seu redor, para aqueles que estão sendo discipulados. E a pergunta de Jesus é, à luz de Mateus, no capítulo 16, versículo 15: mas vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta agora não é mais para a multidão. A pergunta agora não é para aqueles que estão apenas em busca de milagre, em busca de bênção. Mas a pergunta é para aquele que é convertido, para aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. É uma pergunta mais ampla, é uma pergunta profunda, é uma pergunta de alma, é uma pergunta de essência. E a pergunta que Jesus começa a fazer é: mas vós, quem dizeis que eu sou? É a pergunta que Deus está nos fazendo nesta noite. Qual é o tamanho de Deus para nós?
Se alguém pedisse para que você descrevesse em breves palavras, quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Será que você teria clareza, tranquilidade, autoridade para dizer em alto bom som o que significa Jesus na sua vida? Quem é Jesus para a tua história? Essa é a pergunta que Jesus está nos fazendo nesta noite. Jesus agora, o contato é íntimo, o contato é particular, a pergunta é direta. Quem dizem, ou melhor, mas vós, quem dizes que eu sou? E é interessante que Pedro vai responder essa pergunta. À luz de Mateus, no capítulo 16, versículo 16. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não está dizendo que Jesus é um grande profeta. Pedro não está confundindo a convicção que ele carrega dentro do seu coração. Pedro tem clareza e entende, revelado pelo Espírito Santo de Deus, que aquele que está ao seu lado é divino, é o próprio Deus encarnado. Essa pergunta começa a mudar a maneira como Jesus olha para Pedro. Jesus consegue entender que a visão de Pedro sobre ele não é uma visão humana, que a visão de Pedro sobre ele não é uma visão carnal, que a visão de Pedro sobre ele não é apenas uma visão de receber a qualquer custo, mas que Pedro entende que aquele ao qual ele segue é o próprio Deus. Deus nos trouxe aqui esta noite para dizer para nós, está na hora de nós entendermos que quem está do nosso lado é o Todo-Poderoso, aquele que muda a história, aquele que transforma, aquele que é o amigo fiel, aquele que é o conselheiro, aquele que é o Emanuel, aquele que é o Deus conosco. É isso que Deus está dizendo. Nesta noite Deus está querendo ampliar a nossa visão, ampliar a nossa fé, de tal maneira que nós saiamos daqui convicto que Deus está conosco. Se nós tivermos a plena revelação de quem é Deus, não importa o tamanho do problema, não importa as circunstâncias que está à nossa frente, se nós entendermos quem é Deus, nós entenderemos que não há problema que não possa ser resolvido pelo nosso Deus. Deus está dizendo aqui para nós esta noite: confia em mim, eu sou aquele que resolve, eu sou aquele que tem o controle, eu sou aquele que quando eu ordeno, tudo acontece. Jesus afirma que essa resposta não veio da capacidade humana. Somente alguém que é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que o homem carnal, ele não discerne as coisas do Espírito. Não tem como o homem carnal ter revelação espiritual. As coisas espirituais são para homens e mulheres espirituais. Então, quando Pedro tece essa maravilhosa resposta, Jesus é enfático e categórico em dizer: Pedro, isso não é coisa humana, isso não é coisa sua. Essa resposta vem direto do céu para o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Mateus no capítulo 16, versículo 17 vai dizer assim: bem-aventurado és, ou seja, mais do que feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Quando nós temos uma vida de entrega diante de Deus, quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida de santidade, Deus se encarrega de revelar o profundo e o escondido para a nossa história. É a própria palavra de Deus que vai dizer que o homem espiritual, ele discerne tudo e ele não é discernido.
Quando nós somos espirituais, Deus se encarrega de revelar o próximo passo. Deus se encarrega de revelar o próximo nível, para que eu e você sejamos abençoados pela tua mão. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E aqui nós conseguimos aprender um princípio fundamental da igreja do Senhor. A igreja nasce de uma revelação espiritual sobre Cristo. Nós conseguimos entender agora que a igreja do Senhor, ela está fundamentada na revelação de quem é Cristo. A igreja do Senhor só pode existir se ela de fato compreender a divindade e o propósito do próprio Cristo. É exatamente isso que Pedro está falando, ou melhor, que Cristo está falando sobre Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vez que os discípulos entendem quem é Cristo, uma vez que os discípulos entendem a divindade de quem é Cristo, agora nós temos capacidade de conseguir entender que a igreja ela tem o papel de ligar e de desligar. A igreja tem o papel de fazer a conexão entre aquilo que é natural com aquilo que é espiritual. E é debaixo disso que nós vamos aqui falar rapidamente sobre 7 chaves espirituais da vitória sobre a vida hoje. Primeira revelação, João no capítulo 17, versículo 3, a revelação de quem é Cristo. João vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João agora está traduzindo para nós a intenção de Jesus. A intenção de Jesus é que nós o conheçamos. A intenção de Jesus é que nós tenhamos uma revelação plena de quem Ele é. Depois, à luz de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, está escrito assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus também está dizendo que uma chave de acesso à resposta, uma chave de acesso ao sobrenatural é a fé. Sem fé, nós não conseguimos desfrutar daquilo que é sobrenatural. Jesus está dizendo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Terceira chave, autoridade espiritual, à luz de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que é que Jesus está dizendo aqui? Uma vez que nós temos experiência com Ele, uma vez que nós o conhecemos, nós recebemos autoridade da parte de Deus para pisar em escorpiões e em serpente. A partir de agora, o mal não tem poder mais sobre a nossa história. A partir de agora, nós que temos a revelação de quem é Cristo, nós ganhamos autoridade para vencer as trevas. Nós ganhamos autoridade para triunfar diante dos problemas. Quarta chave, a palavra de Deus. À luz de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não tem como nós termos acesso ao sobrenatural. Não tem como nós experimentarmos o favor de Deus se nós não conhecermos a sua palavra. A única maneira que temos de conhecer quem é Cristo, de conhecer quem é Deus, é quando nós temos intimidade com a sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quinta chave, a oração. À luz de Mateus, no capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-vos-ei. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Sem oração, não tem resposta. Sem oração, não tem favor de Deus. Sem oração, não tem milagre. Sem oração, não tem sobrenatural. Se você tem uma dificuldade, se você tem um grande problema,
Está na hora de você começar a fazer um propósito de oração. Está na hora de você construir uma agenda de oração. Quando você começar a estreitar esse canal com Deus, a sua vida será alcançada por milagres. Sexta chave, uma chave importantíssima, uma chave chamada santidade. Hebreus no capítulo 12, no versículo 14. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem como nós termos acesso a Deus com as nossas vestes sujas. Não tem como nós colocarmos a santidade de lado e querermos o favor de Deus. A intenção de Deus é mudar a nossa história. A intenção de Deus é mudar a nossa vida. Mas isso só pode acontecer quando as nossas vestes estiverem limpas. Deus está nos convidando esta noite a olhar para dentro de nós e começar a falar com Deus. Deus, eu preciso ser purificado. Deus, eu preciso ser sarado. Deus, eu preciso ser limpo. Deus, começa a transformar a minha mente, o meu comportamento, o meu estado. E quando nós começarmos a orar desta forma, quando nós começarmos a buscar a santidade, eu tenho a plena convicção que a nossa vida será impactada. E por último, à luz de João, no capítulo 14, versículo 21, obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Às vezes a gente fica pensando, como é que eu agrado a Deus? Como é que eu demonstro que eu amo a Deus? E aqui nós temos a plena revelação através de João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus está nos convidando a amá-lo nesta noite. Nós teremos outras quintas-feiras aqui. Eu tenho plena convicção que você vai receber a sua bênção. Você vai receber o seu milagre. Você não vai sair daqui sem resposta. Mas a intenção de Deus é a continuidade. A intenção de Deus não é apenas que você receba algo e vá embora, e se distancie, e tenha uma vida longínqua da parte de Deus. Mas a intenção de Deus hoje é te atrair, é te resgatar, é tecer relacionamento com você, é te buscar, é mostrar que é maravilhoso estar próximo dEle, é extraordinário sentir a tua presença, saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, saber que quando você dorme, quando você se levanta, Ele está contigo. Então a intenção de Deus, fique tranquilo, você vai ser abençoado, você vai receber o seu milagre. Ninguém que se aproxima de Deus volta da mesma maneira. Você está em um ambiente profético, e a resposta para a tua vida é: a bênção já foi confirmada na sua vida. Pode ficar tranquilo, você vai sair dessa noite daqui abençoado. Mas a pergunta é: será que você o ama com intensidade? Será que você está disposto a se aproximar dele? Será que você está disposto a renunciar a algo para se aproximar de Deus? É isso que Ele espera de você esta noite. Esta é a intenção de Deus esta noite. Eu termino e concluo dizendo essas 7 chaves maravilhosas. A primeira, nós temos aqui a clareza. Se não tivermos, pedirmos direção para Deus, para que Ele se revele a nós. Segunda chave, que nós tenhamos fé. A terceira, receber autoridade espiritual para vencer o maligno. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ter a revelação da palavra. Não dá para ficar terceirizando a Bíblia. A intenção de Deus é que você conheça. Ele quer falar diretamente com você. E isso vai se dar através da palavra. Quinto, ter uma vida de oração. Ter uma vida constante de oração. Porque uma das maneiras mais eficazes de falar com Deus é através da oração. Sexto, buscar a santidade. A nossa vida, ela precisa ser constantemente desafiada à santidade.
O nosso amanhã precisa ser melhor do que hoje, do ponto de vista da santidade. E por último, obedecer. Está alinhado com os mandamentos. Se fizermos isso, você vai receber mais do que bênçãos naturais. Se nós fizermos isso, você vai experimentar o favor de Deus, o gozo de Deus, a alegria do Espírito Santo. Eu termino com um texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está te edificando nesta noite. Ele é a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui hoje com um deverzinho de casa para fazer. Chegar em casa, se puder, colocar novamente essa mensagem e começar cada item a trabalhar. E Deus vai fazer proeza nas nossas vidas. Se você recebeu essa ministração essa noite, se você chegou aqui esta noite precisando de uma resposta, de um milagre, você está no lugar certo. Mas eu tenho uma resposta para você. Além do milagre que você precisa, além da resposta que você precisa, Deus quer cuidar de você. Deus quer ser o seu amigo. Deus, Ele quer mudar a tua história. Se você quer ter um encontro com Jesus, é só você levantar sua mão. Simples assim. Levantar sua mão. Se você levantar a sua mão, há uma promessa de mudança para a tua história. Há uma promessa de mudança para a tua história. Deus está nos convidando esta noite, está te convidando. Venha experimentar o milagre de Deus. Oh, rebagandara shura macandarácia. Não perca a oportunidade de ser impactado pela graça de Deus. Não perca a oportunidade de receber o favor de Deus. Do Senhor. Jesus está se revelando como Pai, como cuidador, como protetor, como amigo. Vamos começar essa música linda. Pai, estou aqui. A igreja adora o nome do Senhor. Vida que deseja aceitar a Jesus, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente.